Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto primeiro ao secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço ao vereador Diego Simões faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, nobres colegas, demais presentes. Vou ler Mateus 9, versículo 2. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico. Toma tua maca e volte para a tua casa. Amém. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ato da sessão realizada no dia 4 de maio de 2022. Aos 4 dias do mês de maio de 2022, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, da cidade Comendador de Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto o trabalho, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, como não havia matérias para serem lidas no expediente, passou-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia, com a apreciação do processo número 15 de 2022, projeto de decreto legislativo número 7 de 2022, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Marco Gomes Valverde. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação, e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 7 de 2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, foi analisado o processo número 16 de 2022, projeto de decreto legislativo número 8 de 2022, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Marcelo Galdino Quitério. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e dos artigos por artigo do decreto legislativo número 8 de 2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Continuando os trabalhos, passou-se a apreciação do processo número 17 de 2022, projeto de decreto legislativo número 9 de 2022, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que concede o título de cidadão gaspariense ao excelentíssimo senhor José Fernando Schaeffer. Após a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 9 de 2022, foram os mesmos colocados em discussão. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro declarou que era com muita alegria e sinceridade que apresentara o nome do vereador José Fernando Schaeffer para ser homenageado com o título de cidadão gaspariense, e ressaltou que, ao observar o histórico político e a história do cidadão do homenageado, constatara que realmente o legislador era merecedor da honraria. A vereadora comentou que a sociedade gaspariense necessita de cidadãos que, assim como o vereador José Fernando Schaeffer, lutavam pelo município e que tinham orgulho de ser gaspariense. A vereadora frisou que tinha certeza de que seu par recebia emocionado a honraria e reiterou sua alegria pela indicação de seu nome para receber a homenagem. Agradecendo de antemão o apoio dos demais pares para a aprovação de sua proposição, o vereador José Fernando Schaeffer agradeceu a vereadora Maria Aparecida Ribeiro pela homenagem e declarou que recebia a honraria com muito carinho e emoção. O vereador explicou que ter o reconhecimento de algumas pessoas era importante, porém acrescentou que conseguir o reconhecimento da legisladora e da casa era muito mais importante, visto que tal fato indicava que o caminho certo estava sendo trilhado. O senhor presidente, então, colocou o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e o projeto de decreto legislativo número 9 de 2022 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Como não havia matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente aproveitou para solicitar aos pares que apresentassem o mais breve possível os nomes dos seus homenageados,
com o título de mérito legislativo e de cidadão gaspariense, com o intuito de agilizar a confecção dos quadros dos referidos títulos, depois de sua aprovação no plenário. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente restou ao presidente dos vereadores José Fernando Schaefer, Milton Ney de Oliveira, Tiago Inês de Paula, Milton Mendes Henrique, Tiago Frederico Maia, e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou o senhor presidente ato que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, comendador Luiz Gasparian, 4 de maio de 2022. Lida a ata, coloca em discussão. Vereador que for a favor, permanecendo. Não havendo quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço o primeiro secretário, faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Luiz Gasparian, apresento para apreciação do doutor plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título cidadão, o título de mérito legislativo ao senhor Anderson Bruno Petrocelli Dias. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo ao senhor Anderson Bruno Petrocelli Dias. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação justificativa. É uma honra para que este edil apresentar projeto que busca homenagear com o título de mérito legislativo o policial militar cabo Anderson Bruno Petrocelli Dias. Ofertar o título de mérito legislativo ao militar é uma forma desta casa reconhecer seu trabalho junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, seus ideais sempre voltados para o bem-estar da população, visando sempre a segurança de todos. Mediante ao exposto, peço aos meus pares a aprovação para o projeto em pauta, por crer ser o homenageado merecedor desta honraria por parte desta Casa de Leis. Comendador Luiz Gasparian, 9 de maio de 2022, José Fernando Schaefer, vereador. Projeto de decreto legislativo número 15 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Luiz Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede título de cidadão gaspariense ao senhor Márcio Pôncio. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor Márcio Pôncio. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Nascido em Duque de Caxias, 8 de agosto de 1973, Márcio Pôncio é um homem de fé, pastor e presidente da igreja Seguindo a Nuvem. Dedicou boa parte da sua vida aos menos favorecidos. Com sua capacidade ímpar de liderança, o homenageado também é empresário bem-sucedido no Rio de Janeiro, com mais de 15 anos de experiência no comércio e na indústria de tabacos, ramos de negócio que empregam um número muito grande de pessoas. Homem religioso e dedicado à família, que norteou sua existência e trabalho com base na prudência e sabedoria. É merecedor da homenagem proposta nesta casa. Comendador Luiz Gasparian, 9 de maio de 2022, José Fernando Schaefer, vereador. Projeto de decreto legislativo número 11 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Luiz Gasparian, apresento para apreciação do plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadã gaspariense à senhora Joana Lúcia Caetano Rubac. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de cidadã gaspariense à senhora Joana Lúcia Caetano Rubac. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. No dia 23 de junho de 1963, nasceu Joana Lúcia Caetano Rubac.
na fazenda Oficina, distrito de Itaperuçu, Minas Gerais, antiga residência dos seus avós maternos. Filha de Orley Caetano Gonçalves e Maria José Rubac Gonçalves, irmã de Marley Caetano Rubac e Renato Caetano Rubac. Na infância estudou na escola interna da fazenda até seus 8 anos de idade. Mudou-se para a casa dos avós paternos em Recreio, Minas Gerais, aos 9 anos. Lá terminou o primeiro e segundo grau. Aos 14, mudou-se para Juiz de Fora com seus pais e irmãos. Estudou no Instituto Granbury, onde fez o curso científico, depois fez o curso de magistério no Colégio Viana Júnior e, na sequência, estudou pedagogia no SESC. Antes de terminar a faculdade, realizou seu sonho. Associou-se com amigas de sala de aula e montou a escolinha Contos de Fada. Paralelo ao trabalho e estudo, desfilava para eventos de moda. Em 1988 foi escolhida Miss Juiz de Fora e no ano seguinte Garota Verão Minas Gerais. Em 1989 casou-se com o empresário do ramo gráfico, Marcelo Schmidt, com quem teve 3 filhos, Mateus, nascido em 1991, e os gêmeos Marcos e Lucas, nascidos em 1993. Hoje seus filhos são proprietários e administradores da empresa de embalagens Cartão Vega, localizada na cidade de Comendador Levi Gasparian, Rio de Janeiro, que é legado das famílias do casal. Em 2016, foi nomeada secretária de Indústria e Comércio do município de Comendador Levi Gasparian, no final do mandato do prefeito Cláudio Manarino. Após deixar a secretaria, foi convidada pela Firjan para fazer parte do time de conselheiros, cargo que permaneceu por aproximados 2 anos. Voltou a fazer parte do governo municipal em 2021 a convite do reeleito prefeito Cláudio Manarino, assumindo novamente a pasta da Secretaria de Indústria e Comércio, sendo que neste período participou e inaugurou o projeto da Sala do Empreendedor, ajudando os empresários e microempreendedores da cidade, entre outros. Em abril deste ano, pediu a exoneração do cargo para cuidar de outros projetos da família. Um deles é a escola de música voltada para crianças que vivem em áreas menos favorecidas e de alta vulnerabilidade social, promovendo assim talentos musicais e oportunidades melhores no futuro. Voltada para a religião, é ministra da Eucaristia na Capela da Represa de Nossa Senhora Aparecida há mais de 10 anos consecutivos. Comendador Levi Gasparian, 4 de maio de 2022, José Fernando Chegue, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 12 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do doutor plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Marcelos Figueiredo Cândido. Artigo 1º. Fica concedido, na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor Marcelo Figueiredo Cândido. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Marcelo Figueiredo Cândido é filho de Charles Gomes Cândido e Heloísa Helena Figueiredo Cândido. Nasceu em 23 de outubro de 1994 na cidade de Bicas, Minas Gerais. Cursou diversas graduações, sendo a mais recente em Ciências Contábeis na Universidade Metropolitana de Santos, tendo concluído em dezembro de 2018. Atualmente cursa Economia na Faculdade das Américas, São Paulo. Após ter residido por 21 anos nos Estados Unidos da América, onde exerceu diversos cargos, tais como diretor financeiro, diretor-geral, em empresas de diversos setores, como viagem e turismo, gastronomia, financeiro, tecnologia da informação, proporcionando-lhe experiência e conhecimentos diversos. Retornou ao Brasil em 2010, prestou consultoria a diversas empresas de nichos variados até o ano de 2019, quando em abril ingressou no quadro de servidores da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian. Nesta casa vem exercendo a função de controlador interno com maestria e empenho. Desempenha sua função com brilhantismo e êxito. Destaca-se
nele um profissional versátil, objetivo, determinado, de raciocínio rápido, de forma que os trabalhos sob sua responsabilidade são cumpridos com esmero, zelo e rapidez, tendo em vista a transparência e ética na direção do controle interno. O homenageado é um exemplo de dedicação e comprometimento, sempre disposto a ajudar seus pares com impecável índole. Comendador Levi Gasparian, 9 de maio de 2022, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 13 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Rodrigo da Silva Barcelar. Artigo 1º, fica concedido na forma do que dispõe a resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor Rodrigo da Silva Barcelar. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Rodrigo da Silva Barcelar nasceu em 5 de abril de 1980, em Campos dos Goitacazes, maior município do interior do estado do Rio de Janeiro, situado no norte fluminense. Desde cedo observou a cultura e os ensinamentos da política por meio do movimento. Cumpriu com sucesso a coordenação de todas as campanhas políticas de seu pai, Marcos Barcelar, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Energia Elétrica do Norte e Nordeste Fluminense. Norte e Noroeste Fluminense. E ex-presidente da Câmara Municipal de Campos, tendo sido vereador por 3 mandatos. Muito jovem ainda, aos 14 anos, Rodrigo já começava a se destacar como liderança política, integrando o Grêmio Estudantil do Liceu de Humanidade de Campos. Aos 17 anos, já integrava o quadro de alunos de Direito da Universidade de Estácio de Sá, na mesma cidade, onde se elegeu presidente do Diretório Acadêmico Central da Universidade. Rodrigo Barcelar promoveu a aproximação do diretório e da classe estudantil campista à União Nacional dos Estudantes, a UNE, sendo o primeiro a confeccionar no município a carteira da UNE, que trouxe diversos benefícios à classe universitária. Rodrigo iniciou sua carreira estagiando no departamento jurídico do ISTENF em 2007. Entre 2007 e 2009, foi assessor da Secretaria-Geral de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCRJ. De 2009 a 2011, foi presidente da Fundação Estadual do Norte Fluminense, FENORTE, onde, dentre tantos feitos, realizou ampla reforma na biofábrica e implantou o Plano de Desenvolvimento da Tecnologia de Informação, PDTI, promovendo aporte tecnológico à administração dos municípios de Bom Jesus de Itabapoana, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, Cambuci e Quissamã. Em 2013, foi assessor parlamentar legislativo do Estado do Rio de Janeiro, com vasta experiência em políticas públicas. Desde 2014, Rodrigo Barcelar advogou na cidade do Rio de Janeiro, por meio do seu escritório. Também é pós-graduado em Direito de Tributação, Previdência, Finanças Públicas, Responsabilidade Fiscal, Empresa e Contabilidade. Também é pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Cursa também MBA em Gestão Pública. Em 2018, Rodrigo disputou seu primeiro cargo eletivo, sendo eleito deputado estadual com 26.135 votos. É presidente da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas e vice-presidente das Comissões de Constituição e Justiça, CCJ, e Orçamento e Finanças. Na LERJ, Rodrigo Barcelar também foi relator da Comissão Especial de Impeachment do ex-governador Wilson Witzel. Em maio de 2021, o homenageado se licenciou da LERJ e assumiu a Secretaria Estadual de Governo, nomeado pelo governador Cláudio Castro. Na Segov, respondeu pela relação com o Legislativo e coordenou importantes programas como a Segurança Presente, Operação Lei Seca, além de ter sido procurador do programa RJ para Todos. Em abril de 2022, reassumiu seu mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
onde está dando continuidade ao trabalho prestado para a população do Estado e dando voz aos cidadãos de todas as regiões. Comendador Levi Gasparian, 9 de maio de 2022, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 14 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Comendador Levi Gasparian, apresenta para apreciação do plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Júlio de Souza Bernardes. Artigo 1º fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor Júlio de Souza Bernardes. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Júlio de Souza Bernardes, mais conhecido como Júlio Canelinha, nascido em Paraíba do Sul, é cria do bairro Limoeiro. É bacharel em Direito pela Faculdade Estácio de Sá, pós-graduado em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Canelinha iniciou sua caminhada na política muito jovem. Aos 14 anos, na juventude do PTB, como presidente municipal do PTB Jovem Paraíba do Sul, aos 16 anos se tornou presidente estadual da juventude do partido, seguindo aos 17 anos para vice-presidente nacional do JPTB. Aos 18 anos, Júlio Canelinha é eleito para o cargo de vereador com 1.565 votos, sendo o mais votado e mais jovem da história de Paraíba do Sul. Foi também, proporcionalmente, um dos mais votados do Estado e o mais jovem do Estado do Rio de Janeiro em 2008. Concluiu o mandato ainda bem jovem, disputou a prefeitura em 2012, sendo o segundo colocado na disputa e obtendo um número expressivo de votos. Em 2012, recebe o convite do governador da época para a criação da Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável, Secretaria do Idoso, para ser subsecretário de Estado, realizando um grande trabalho por todo o Estado com as academias da terceira idade e mais de 200 mil idosos sendo atendidos. Foi o responsável pela criação das equipes multidisciplinares que contemplaram as academias por todo o Estado, levando mais qualidade de vida com acompanhamento profissional de qualidade, ficando no cargo até dezembro de 2015. Em 2016, assume a vice-presidência do Instituto de Metrologia do Estado, INPE, empresa vinculada ao Inmetro, com uma passagem marcante. Foi responsável pela criação do plano de carreira dos servidores, criou o regimento interno do funcionalismo e aumentou em 210% a arrecadação do órgão. Inaugurou o novo laboratório do órgão, que se tornou o mais moderno do Brasil. Implantou a pista automática para aferição dos táxis. Ampliou o atendimento aos taxistas do Estado do Rio de Janeiro em 80%. Interiorizou a aplicação do taxímetro, sendo responsável pela implantação na cidade vizinha Três Rios, ficando no cargo até dezembro de 2018. Em 2019, recebe o convite para ser secretário de Planejamento do município de Sapucaia, ficando no cargo por 7 meses. Ainda no cargo, recebe o convite para ser superintendente regional do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro. Convite para ser superintendente regional do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, permanecendo no cargo até março de 2022. Em 1º de junho de 2021, assume, a convite do secretário de Estado do Governo, Rodrigo Barcelar, o cargo de subsecretário de Estado de Governo, onde permanece até os dias atuais. Comendador Levi Gasparian, 9 de maio de 2022, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Indicação número 30 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve os termos regimentais, indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria Municipal de Educação e Cultura que providencie o retorno do funcionamento da sala de acesso à internet na Escola Municipalizada Salatiel Machado da Fonseca, em Afonso Arinos. Justificativa para a presente indicação é garantir o acesso aos alunos da referida unidade escolar à rede mundial de computadores.
Comendador Liviga Suparian, 13 de abril de 2022, Rosileia Gama, vereadora. Indicação número 35 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que a subscreve nos termos regimentais, indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que realize reforma completa da quadra poliesportiva de Afonso Arinos, com a reestruturação dos banheiros, serviços de pintura, instalação de 2 bebedouros e a colocação de redes de proteção nas laterais do referido bem público. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores da referida localidade que anseiam por um espaço público adequado para as práticas de esportes. Comendadora Vigas Parinha, 4 de maio de 2022, Rosileia Gama, vereadora. Indicação número 36 de 2022, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal. O vereador que a subscreve no termos alimentais indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize a criação no município do Conselho da Juventude. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos jovens gasparienses que anseiam pela criação de um espaço no qual fosse garantidas a sua participação e colaboração, juntamente com o poder público no planejamento de políticas públicas que beneficiem a juventude do município. Comendador Liviga Suparian, 9 de maio de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Indicação número 37 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve nos termos regimentais indica o envio de expediente ao excelentíssimo prefeito municipal para que determine a instalação de um quebra-mola na rua Ademar Santana de Lima, no bairro Gulf. A justificativa para a presente indicação é atender os moradores do referido bairro que reivindicam mais segurança no trânsito da rua Ademar Santana de Lima e proporcionar aos munícipes em geral uma via pública em que os veículos trafeguem em velocidade adequada. Comendador Vigas Parinha, 9 de maio de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Indicação número 38 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve nos termos regimentais indica envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente a realização de serviço de construção de canaleta para escoamento das águas pluviais da rua Geraldo Santos, conhecida como Rua da Pedreira. Justificativa. Justificativa para a presente indicação é o atendimento à reivindicação dos moradores da rua Geraldo Santos, que anseiam pela melhoria que garantirá o perfeito escoamento das águas pluviais que descem do morro e evitará mais transtornos. Comendador Liviga Suparian, 9 de maio de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Indicação número 39 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve nos termos regimentais indica envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine a instalação de um quebra-mola na rua Reginaldo Maia, próxima praça conhecida como Praça do Detran, atrás da sede da Prefeitura. Justificativo. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores do local que reclamam dos veículos que trafegam em alta velocidade na referida via pública, colocando em risco principalmente as vidas das crianças que utilizam a praça para seu lazer. Comendador Vigas Parinha, 9 de maio de 2022, Chá Frederico Maia, vereador. Como não há oradores inscritos, né, as pequenas comunicações, eu coloco as indicações em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Lembrando aí os nobres colegas, né, que o quanto antes trazer os nomes aí dos homenageados, para que não deixe para cima da hora, senão não poderei fazer aí os quadros, né, complementares. E os projetos de decreto legislativo lido hoje serão apreciados para votação na próxima sessão. Então, como não há mais nada tratado, eu vou encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.